Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Tarot Terapia, aonde o meu objetivo é te trazer clareza, conhecimento e capacidade para que você possa fazer novas escolhas. Eu quero que nesse exato momento você mentalize alguma área da sua vida que você precisa tomar alguma decisão. Eu quero te levar como está sendo a sua postura diante dessa situação. Traga clareza, você tem que ter objetividade diante daquilo que você quer a resposta. Porque geralmente nós, quando nos colocamos diante de uma situação, nós sempre nos manifestamos, nos apresentamos de diferentes formas. E eu quero te trazer nesse exato momento qual é a tua postura diante da situação. Então, para isso, você precisa ter clareza. Mentaliza qual é a situação que está desafiadora para você nesse momento. Que eu vou trazer situações, trazer algumas orientações. E tudo aquilo que não ressoar com o seu coração, simplesmente você releva. Então, focaliza o teu pensamento. Nesse exato momento, eu vou usar o tarot terapêutico dos magos, aonde o objetivo justamente é trazer essas orientações. Como que você está lidando com isso, como o seu campo de visão está se manifestando em relação a essa situação. Primeiramente, eu quero que você, se você é novo aqui nesse canal, está chegando pela primeira vez, curta, comente, deixe o seu like para que a informação chegue com mais clareza e seja levada a mais pessoas nessa situação. Tarô, meu amigo, tarô, meu irmão, me traz orientação sobre como que é a visão aberta dessa pessoa diante dessa situação. Como ela se apresenta para o mundo, como ela fala, como ela se realiza, como que ela é flexível diante de tudo isso. Qual a postura dela diante dessa situação? Ok? Opa! Sua postura. Dois de copas. Dois de copas. Na verdade, um casal comemorando aqui alguma situação. Então, esse é só eu. Quando não tem ninguém me olhando, como que é a minha postura diante dessa situação? É de comemoração. Eu estou sempre buscando aqui uma parceria. Dois de Copa fala sempre a questão de sentimentos e emoções. Então, diante das situações que eu estou vivendo, eu trago muito o lado emocional da situação. Então, quando eu trago o lado emocional da situação, eu acabo também deixando de ver quem sou eu. Falta razão, falta compreensão desse meu eu. E esse meu eu aberto, a minha vida, como que é? Um livro aberto? Ou tem situações que eu acabo ainda não revelando e sendo às vezes um mistério para mim mesmo? Para o meu amigo, para o meu irmão, qual a orientação nesse campo do eu aberto? Minha vida. Opa, a minha vida. O eu aberto, o juízo. Você é uma pessoa que geralmente, diante da situação, você se coloca como um julgador. E muitas vezes a forma de você julgar a situação, você é muito crítica. Você é muito crítico. E se coloca como o eu verdadeiro, como o eu soberano. E, na verdade, nessa jornada do autodescobrimento, do autoconhecimento, como eu coloco, como eu levo só a minha verdade, só a minha verdade importa, só a minha verdade era absoluta, eu deixo de existir também que olhar para a verdade do outro, porque a verdade do outro também importa dentro da situação. Precisa encontrar o equilíbrio. É aí onde nós vamos entender que eu preciso ter a minha visão, a minha ótica, a minha realidade
mas também eu preciso ver qual é a realidade do outro, qual é a visão. Tanto é que na postura do seu eu, a forma que você manifesta, vem trazendo o quê? Essa questão do equilíbrio. Eu preciso comemorar, mas essa comemoração, essa troca de conhecimento, ela precisa ter um equilíbrio. Eu não preciso me colocar como maior ou menor do que o outro. Então, essa sua postura, quando você se coloca no eu aberto diante da vida, você precisa ser menos, mais flexível, não se colocar como juiz diante da situação. Julgar, mas que tipo de julgamento é esse que eu sempre estou priorizando a minha verdade e esqueço da verdade do outro? Só a minha verdade que existe? Não. Existe a visão do outro também diante da situação. Então, vamos ser menos críticos e ser mais flexíveis diante de tudo isso. O campo eu sei. O que o mundo sabe sobre mim, mas que, na verdade, eu escondo de mim mesmo. Como que é a sua postura diante da situação? O eu sei. O mundo me vê, mas eu não me vejo. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam para você e falam, nossa, fulano de tal, você é assim, assado. Aí você fala, nossa, como você consegue enxergar isso em mim? Tudo é energia, tudo é vibração. Da forma que você se manifesta para o mundo e você não quer expressar, o mundo acaba mostrando, trazendo pessoas para que você se mostre diante dessa realidade. Olha, olha para cá, veja o que está acontecendo aqui. Você não é a dona da razão. Você não é o ser maior. Você simplesmente está aqui de passagem e precisa saber que tudo no mundo é equilíbrio, são trocas. Nesse campo, nessa área cega, como essa pessoa se posiciona diante dessa situação? Opa, Cavaleiro de Pentáculos. Uma pessoa que diante da situação, ela se prostra de joelhos, né? Muitas vezes trazendo situações do passado em que ela se coloca como uma coitadinha. Tá, mas é que tipo de coitado eu estou sendo aqui? Que tipo de vítima? O que eu estou querendo atrair de atenção nessa situação aqui? Por quê? O que foi que eu fiz lá do passado que acaba me curvando, segurando o bem material com medo de perder? Porque nessa vida tudo é feito através de trocas. Lembra do equilíbrio que eu falei lá atrás? A forma que você se coloca diante da situação, o equilíbrio? E por que a questão desse apego diante da situação? O que está difícil de largar, que a vida te cobre, e você se coloca de joelho com medo de desagradar, deixar soltar aquilo que já não serve mais e começar a caminhar para essa vida. O que está te faltando aqui que você precisa soltar? Porque, na verdade, esses cinco, justamente vem falar, esse cavaleiro vem falando justamente disso, né? Você precisa começar a desapegar de alguma coisa, precisa soltar, precisa ser livre para chegar no novo. E muitas vezes você precisa de um apoio, e esse apoio que você está procurando, talvez não está fora, está dentro de você mesmo, tá? Precisa prestar muita atenção aqui na situação, na área cega. As pessoas estão te vendo com uma coitadinha, uma pessoa muito apegada a determinadas coisas. E às vezes o apego é a tua prisão que está te trazendo nessa situação, nessa causa que você está vivendo nesse exato momento. Tá? Presta atenção aqui nessa questão. No caso do eu oculto, você sabe o que é, você sabe que tem, mas você esconde muitas vezes do mundo com medo de desagradar, com medo de que as pessoas te julguem. Lembra que eu falei ali atrás que você é a pessoa aberta, você é a pessoa também que julga diante das situações, você coloca as suas verdades, mas muitas vezes não quer ouvir a verdade do outro. Presta atenção aqui nessa questão. Então, no eu oculto, o que eu sei sobre mim, mas eu escondo do mundo com medo da crítica, com medo do olhar, com medo do julgamento. O que eu trago aqui nessa situação? Como que eu posso me posicionar melhor? Qual a maneira mais correta
para que eu possa lidar com essa situação. Qual a informação? Qual o aconselhamento? Qual é a sugestão que eu trago para essa causa aqui? Qual o aconselhamento? Qual a orientação? Opa! 8 de paus. 8 de paus. Então, na verdade, aqui chega, né? Chega de lançar fogo na vida das pessoas, chega de fomentar essa situação com coisas que já não cabem mais. Muitas vezes se coloca como vítima, mas não pode esperar coisa melhor quando você, às vezes, é a própria chama de fogo diante dessa situação. Então, aqui vem chamando muita atenção para a questão do equilíbrio. Tá? O 8 é como se fosse aquela roda do infinito. Vai e vem. Tudo que você faz tem um retorno. Então, muitas vezes você se coloca com uma situação de coitadinha, muitas vezes como talvez até uma vítima da situação, mas dentro de ti você queima e arde como uma labareda de fogo. Então, quando muitas vezes as palavras que saem da sua boca, isso precisa ter bastante cuidado, porque elas podem cair em terrenos que não estão preparados. E as suas palavras, elas podem vir aqui como uma chama, né? Fogo ardente caindo lá do infinito e incendiando a chama, a casa emocional, sentimental das pessoas. Porque lembra que copa sentimentos e emoções, a sua postura também pode estar trazendo essa determinada situação. Então, presta muita atenção, porque paus é fogo. Você muitas vezes acaba sendo um labareda de fogo na vida das pessoas. E talvez a situação que você está enfrentando nesse exato momento não chegou à solução que você tanto procura por conta do quê? Dessa sua postura. Você se esconde do mundo como um bom samaritano, mas dentro de si você é um fogo ardente, é chama viva. Presta atenção para essa situação aqui. Essa tua postura, ela não está bem legal diante dessa situação, tá? E quem é o eu desconhecido? Aquilo que nem você, nem o mundo sabe sobre você, mas que você, essas coisas, elas vão se revelando conforme a tua postura, conforme a tua identidade. Quando eu falo de propósito de vida, é o alinhamento que você faz diante da sua vida e você se posiciona diante dela. Essa é a sua postura. Esse é o seu ideal, tá? Porque quando eu me coloco como uma pessoa que sabe lidar com determinadas situações, sabe lidar com o meu sentimento e o sentimento dos outros, eu não tenho como ser diferente, eu não tenho como ser é, especial. É o equilíbrio, é a busca, é o descobrimento. Então, meu propósito de vida é aquilo que eu me proponho a fazer com sabedoria, não só visando o meu bem comum, mas o bem social, o bem coletivo, aquilo que vem contribuir de uma forma harmônica para o sucesso e o bem-estar de todas as pessoas. E nessa situação, quem é esse eu desconhecido? Como eu devo me posicionar de forma equilibrada diante da vida para que essa situação ela venha desenrolar de uma forma mais harmoniosa, não causando ônus nem bônus de forma desequilibrada, mas que ambos saiam da situação ganhando, ambos saiam na situação de equilíbrio, ambos saiam da situação de forma que eu não me sinta nem perdedor, nem vencedor, mas que chegamos a uma situação do momento de paz. Porque onde existe a paz, existe a harmonia, existe o equilíbrio. Então, nessa situação, qual seria o melhor momento para que eu pudesse ter clareza diante daquilo que eu vou falar? Porque, na verdade, quando eu falo de pausa, eu venho falando de sentimentos, de emoções, né? Então, seja justamente experiente ou talvez madura nessa área que você está
buscando situação. Nesse caso aqui, aliás, o Paulo, ele falando de crescimento, né? Copas é que é emoção e sentimento que for. Opa, como que eu devo, o que é desconhecido aqui, tanto para mim e para o mundo que eu vou me colocando diante da vida? A grande sacerdotisa, ou seja, é hora de você se colocar nessa posição do olhar para dentro, a maturidade, o acolhimento, porque no caso aqui, perceba que ela traz pela janela uma lua cheia. Então, a pessoa, a lua cheia de mistérios, seus encantos. Então, eu preciso fazer isso, olhar para dentro, eu preciso buscar esse sentimento interior, refletir sobre a sabedoria que já existe nas minhas mãos, mas essa sabedoria ela precisa ser aplicada de forma única. Perceba que na mão dela ela traz um livro, né? Esse livro está justamente aonde? Carregando na mão direita. Mas também tem uma mão aqui embaixo, talvez fazendo um pedido de socorro e piedade diante daquele julgamento que você vai fazer perante a vida, não só sua, mas também a vida dos outros. Então, toma muito cuidado na hora de você se posicionar, sair dessa busca interior, porque no caso a sacerdotisa, ela tem justamente esse olhar para dentro, né? Essa busca, um encanto pela beleza, né? Tem um fascínio muito grande pelo encanto, por essa beleza, essas cortinas, mostrando justamente tudo isso, tá? Então você precisa olhar e se posicionar dessa forma diante da situação. Também você pode perceber que existe aqui do lado dela uma coruja, falando dessa sabedoria interior. Então, o uso desse, e essa sabedoria, esse conhecimento interior, você vai descobrindo conforme você vai se posicionando na vida, tá? Então, esse autodescobrimento, esse seu eu desconhecido, ele vai sendo lapidado conforme a sua descoberta. O seu silêncio, a sua busca interior, as suas meditações. Então, é dessa forma que você vai se descobrindo e se posicionando diante da vida. Mas do jeito que está, eu não tenho mais capacidade de respirar. Se você não tem mais capacidade de esperar, então o que vai acontecer com tudo isso? Talvez você precisa justamente trazer esse olhar para dentro. É o que está faltando para que essa situação ela desenrole da sua vida, seja no campo pessoal, profissional, material, porque justamente o fundo vem falando do que, ó, a de espada. Então, espada vem falando do que nesse exato momento? A espada, ela vem falando de pensamento, né? A espada, ela corta. Então, seja a hora de você cortar alguma situação, seja a hora de você viver um novo momento da sua vida. Mas, para isso, precisa deixar essa mente cortante, essa mente que fere as pessoas, ela precisa ter um pouco de olhar para dentro. Porque se eu não tiver esse olhar para dentro, vou começar a machucar muito as pessoas. Lembra que eu falei lá no início, quem sou eu quando não tem ninguém me olhando? Você é uma pessoa que mostra muita celebração, comemoração entre pares, tá? Mas muitas vezes no oculto, você fere a laia pelas costas. Então não existe o equilíbrio, não existe a harmonia. Então, cuidado, porque o ferro, com o mesmo ferro que fere, com o ferro será ferido. E justamente aonde? No campo da emoção e dos sentimentos. Essa é a área que talvez seja o calcanhar de Aquiles. Mas por quê? Você fere, então com o ferro será ferido. Não pense que a celebração que você faz de forma harmoniosa para atrair a atenção dos outros, elas não têm um preço. Tem se você não tiver uma postura digna da situação, tá? Então, qual é o conselho que eu vou trazer para você em cada uma das situações aqui?
pelo oráculo terapêutico, qual é a mensagem que eu trago para você em cada uma dessas situações. Na questão do eu aberto, qual a reflexão que vem para você, para que você possa. Opa, olha só que interessante. Ela vem falando da questão do merecimento. Não sei se vai dar para você ver, mas ela fala da questão do merecimento. Então, nessa janela aberta, ela fala assim: o merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita seus desafios. Lembra que eu falei aqui atrás? Olha só que interessante como as coisas elas se harmonizam na forma do juízo, ó. Olha só a mensagem que vem justamente para a área do eu aberto. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita seus desafios a cada passo dado. Uma peça desse quebra-cabeça, ela é revelada. Interessante, né? Quando você se coloca na posição diante dessa situação, como as coisas elas começam a encaixar direitinho. No eu cego, qual é a informação, qual é a mensagem que vem para essa área do eu cego, ou seja, o que os outros sabem sobre mim, mas que é desconhecido para mim. Qual é a mensagem que vem para completar essa informação, aonde você busca a resposta para essa causa? Qual a informação que completa? Opa, caiu aqui. Busque o seu melhor a cada momento, inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Tudo pode ser aprimorado, a começar pela sua rotina. Ou seja, então na janela do eu oculto, onde você se coloca de joelho diante da vida, a mensagem que vem para você é isso aqui, tá? Talvez não dá para você ver, mas é justamente isso aqui, ó. Busque rotinas diferentes, busque lugares diferentes, pare de frequentar as mesmas coisas. Talvez seja a hora de largar pessoas, situações ou lugares que já não tem mais sentido para você. Que tal repaginar esse novo momento da sua vida, fazer um novo começo aí em 2025? Não se colocar mais de joelho diante dos outros, nem diante da vida, porque na verdade a vida ela quer você de pé. Então, justamente o convite está aqui, fazer uma mudança de hábitos saudáveis na sua vida diária, a começar por você mesmo, porque toda mudança que você procura não vai estar nas pessoas, vai estar em você. Então, traz um olhar reflexivo para essa situação aqui, tá? No caso, ah, do eu oculto, qual é a mensagem que vem para mim em relação a eu oculto? Para que melhor eu possa revelar a minha vida para mim mesmo, porque o eu oculto é a forma como eu sei que eu sou, mas eu tenho medo de revelar para o mundo, seja na área do relacionamento, na área profissional. Qual é a mensagem que eu trago para completar essa orientação? Opa! Qual é a mensagem que eu trago para completar essa informação? Tá aqui. Então, lembra que na área do eu oculto veio justamente o oito de paus. Lembra que eu falei para você lá atrás? A forma que você se posiciona aqui. Muitas vezes você parece bonzinho por dentro, por fora, mas é um fogo ardente, uma lança de chamas. Qual é a mensagem que vem falando para você justamente aqui? É isso aqui, ó. Então ele fala assim:
Passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos. Você se esconde de você mesmo com medo de se revelar para o mundo. Então, aqui, principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior, é hora de olhar para si mesmo. É essa informação que vem falando aqui, ó, no eu oculto. Você sabe que você tem, você sabe que você é, mas com medo do julgamento dos outros, você não se lança para fora. Então, olha a mensagem que veio justamente aí. É hora de você pensar um pouco sobre essa parte que anda escondida de você mesmo. Por que você não coloca para fora? Qual o desagrado que você tem? Quais as mudanças que você precisa fazer que você está se sentindo mal em realizar? E no eu desconhecido, qual é a mensagem que vem para esse eu desconhecido? O que eu nem o mundo sabe. Opa, nem eu nem o mundo sabe sobre mim. Tá aqui. A mensagem do eu desconhecido. Existe, olha só que interessante. Lembra que veio a grande sacerdotisa aqui? A busca pelos seus segredos, pelos seus mistérios, o uso da sua sabedoria. Olha a mensagem que vem aqui. Existem pendências, por isso atraímos pessoas e situações desafiadoras. Ela nos, ela nos lembram através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, e do que não aceitamos aqui a passeio. Olha que interessante. Lembra que eu falei? Então, essa busca que você está fazendo é justamente para resolver as suas pendências, as suas inquietações, aquilo que você mesma não está suportando mais. Então, essa busca, perceba justamente o que eu falei aqui, ó, dessa mãozinha, pedindo socorro aqui embaixo, ó, justamente essas suas inquietações. Existem pendências que eu ainda não consegui sanar e eu preciso resolver na minha vida para que eu possa andar de forma harmônica. Então, está na hora de trazer, porque é o que acontece. Quando eu me coloco diante do conhecimento, diante da sabedoria, diante desses mistérios ocultos que eu nem sei o que está acontecendo, eu preciso trazer as claras, porque as verdades ocultas. Porque nessa chamada velha, ela está mostrando justamente, eu preciso trazer para a luz a sombra. Porque não existe ninguém pela metade. Você, para ser você, para se posicionar diante da situação que você está procurando essa resposta, e eu espero que justamente você, nessa virada que você está procurando, nessas buscas e transformações, você traga tudo de forma cheia, de forma clara, de forma transparente, não traga mais pela metade. E que essa sombra, essa luz, essa beleza, esse mistério do oculto, ela venha justamente completar e fazer com que você tome essas decisões finais que você está procurando para essa sua transformação interior. Como conselho final aqui, para o seu eu, esse eu que você é quando não tem ninguém te olhando. Porque, na verdade, quando eu falo desse nosso posicionamento diante da vida, a gente muitas vezes nos posicionamos de forma aberta, de forma cega, de forma oculta, de forma desconhecida. Você nunca é 100% você, isso é fato. Você sempre está se posicionando, às vezes, de forma incompleta. Quando eu me posiciono de forma incompleta diante dessa situação, eu não sou eu mesmo. Então, nessa situação, quem sou eu quando ninguém está me olhando? Ele fala assim, ó, vasculhe a sua mente, organize-a, livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente.
Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separa o que é seu do que é dos demais, e assim estará mais próximo do seu caminho. Ou seja, o que ele fala aqui? Quando você se coloca diante da vida, você tem que separar, porque, na verdade, diante dessa situação aqui, muitas vezes a pessoa ela está pegando, carregando fardo que não é dela. Chega, já não pertence mais. O que é seu, o que é do outro. Não adianta querer carregar uma situação nas costas como ela fosse verdade absoluta. E aí você passa dias e noites mastigando, reverberando aquilo na tua mente como o que é fácil, qual é a decisão que eu tomo diante da situação, com medo de desagradar, você acaba se tornando uma mente inútil, porque a mente já está mentindo o tempo todo para você. Você precisa fazer a limpeza desse lixo emocional. E muitas vezes a sua rota de fuga aqui é para onde? Para as coisas que não fazem mais sentido. Você sempre está fugindo da realidade para buscar algo fora, onde a resposta está dentro de você. Lembra que a gente falou lá atrás do eu desconhecido? A resposta não está mais fora. Está na hora de você trazer isso aqui de forma cheia e completa para a sua vida, para a sua realidade. Porque no que tá fora precisa trazer claro agora dentro de você. A sombra e a luz, ela precisa se conectar, ela precisa se completar. Então, vasculhe dentro da sua mente quais são essas respostas que você tanto procura. Chega de se apresentar pela metade, com medo do que o outro vai falar, com medo de o outro vai julgar. Você não precisa mais se ajoelhar diante da situação, diante das pessoas implorando o perdão, você achando culpada por tudo que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: não existe culpado, não existe a questão de que você foi a peça-chave de situação. Não, simplesmente você foi uma peça que estava dentro de um momento, dentro de uma ambiência, e dentro daquela ambiência eu acabei sendo uma válvula de escape, tá? Para ter criado a situação. Porque pode prestar atenção. Aonde existe uma briga, sempre quem vai levar a parte pior é o mais fraco. Então foi isso que aconteceu. Você se colocou como está se colocando diante da situação como o mais fraco da situação, como que levou a pior. Então aí você segurou isso como verdade absoluta, carrega isso com você como verdade absoluta, onde na verdade a verdade ela só vai ser revelada quando você procurar esse olhar para dentro. Quando você procurar justamente conectar, fazer a junção de trevas e luz diante da situação. Quando você realmente olhar para as pessoas, para a situação principalmente, e dizer: não, eu não tive culpa diante da situação. Eu simplesmente fui um alvo, claro, mas aquele olhar sem julgamento, tá? Porque, na verdade, esse fogo ardente que você, muitas vezes, as suas mentiras, é a chama que está ardendo não no mundo do outro, mas no seu mundo interior. Porque tudo que vem do alto é campo mental. E aí, simplesmente, ela está te mostrando que está na hora de você rever a situação. Está na hora de você limpar aquilo que já não serve mais. Porque quanto mais você esconde, mais a sua cidade ela vai pegando fogo. E essa cidade é o seu eu interior, a forma que você se apresenta para o mundo. Para que depois você, quando se apresentar no seu eu, naquilo oculto, naquilo quando não tem ninguém me olhando, você possa fazer boas celebrações com você mesmo. Porque, digamos aqui existe o equilíbrio, um casal. Então, o equilíbrio entre o Yi e o Yang, o quente e o frio. Não ser simplesmente todo extremo, tudo que está no extremo é disfuncional.
Então, aqui a mensagem é que você, na hora que você você sozinho, esse eu sozinho com você mesmo, as suas sombras, elas não sejam o gatilho que vai te julgar, que vai te punir, mas que seja um momento de equilíbrio, aonde você vai buscar as suas respostas na sua meditação. E aqui eu já vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês estiverem com excesso de pensamento, querendo tomar uma resposta, uma decisão, pense em alguma situação, pense uma palavra, por exemplo, gato. E aí, para vocês trazerem aquele momento de presença, de autoridade e autonomia do eu sou, vocês pegam a palavra gato e a primeira letra G, vocês começam a criar palavras alternativas. Gás, gasolina, gasto, gentileza, gestos, vão criando outras palavras. E isso vai fazendo com que vocês vão trazendo, tirando o foco do problema e trazendo o foco para a situação presente. E a próxima palavra, a palavra A, então você vai criando outras palavras com essa letra. Amor, harmonia, harmonia não, amor, atitude, ações, e assim você vai. Quando você perceber que a sua mente já esgotou a quantidade de palavras com aquela letra, você vai mudando para outras. Eu aconselho que você pegue palavras pequenas, para que você não desgaste muito a sua mente, dispersando a sua atenção. Quando você terminar de fazer isso, você volta e olha para aquela situação, problema. Você vai perceber que a sua situação não é mais a mesma. Agora, com a permissão, eu peço para que você reflita sobre tudo isso, sobre o que foi trazido aqui, foram orientações. Se você foi sincera com o seu objetivo, com o que você estava querendo resolver, eu tenho certeza que a informação veio para você. Eu tenho certeza que você experienciou e aqui você teve a resposta que você tanto procurava. Quem é você nesse seu eu aberto, a forma que você se manifesta para o mundo, mas que muitas vezes não é 100% você, porque você sai com a mentalidade para tomar uma resposta e no meio do caminho simplesmente você muda de atitude. Por que você mudou de atitude? O que te levou, já que você tinha uma questão certa e clara para tomar as suas decisões, por que você mudou de atitude no meio do caminho? Qual foi o que te levou você mudar dessa sua opinião? Então é onde eu te falo, tem situações que você é você, mas tem outras que você é você pela metade. Então desse jeito você não funciona. Então existe o seu eu aberto, que é o seu eu que você, a forma que você se manifesta para o mundo, mas não é 100%. Existe o seu eu cego, que é aquilo que as pessoas falam sobre você, que às vezes você nem enxerga. Existe o seu eu oculto, que é aquilo que você sabe sobre você, mas muitas vezes você não revela com medo de desagradar. Seja talvez o desmoronamento, o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, seja o financeiro, seja no relacionamento, seja em qualquer área da vida. Esse é o seu eu oculto, que você sabe que você revelar para o mundo, você vai ser rechaçado. E por outro lado, existe o eu desconhecido, que você vai procurando conforme a sua jornada de vida. E o seu eu, a sua essência, que é aquilo que você é quando não tem ninguém por perto. É quando você está sozinho, o que você faz, as informações que você busca, a conexão com os seus pensamentos. Essa foi uma leitura de orientação para a situação, problema que você está vivendo justamente nesse momento. E se isso fez sentido para você, pega aquilo que ressoa com o teu coração, com o teu momento presente, com aquilo que você está vivendo. E se não ressoa, talvez não seja o momento que você estava buscando, e pode ser que em outra oportunidade, em outro momento, você venha justamente
fazer uso dessas informações, porque tudo que a gente ouve nem sempre vai ser usado naquele exato momento, mas com o passar do tempo você vai percebendo que não, alguma coisa daquilo que eu ouvi naquele dia sobre a minha resposta que eu queria, hoje ela está se conectando, porque a gente precisa primeiro preparar o terreno. E é isso que eu estou fazendo com você hoje. Preparando o terreno para te trazer clareza, caminhos de possibilidade de você fazer novas escolhas. Qual é a sua forma de contribuição com tudo isso aqui? Porque existe um preço. Eu estou disponibilizando meu tempo para trazer informações para você, para te ajudar nesse processo de busca e resgate do seu poder pessoal. Então, nesse exato momento, o mínimo que você pode fazer é contribuir, fazendo o seu pagamento, deixando um like, deixando um joinha, fazendo um comentário, dizendo que ressoou com o seu coração. E se você não se acha digno ou será merecedor de fazer essa pequena contribuição, essa sua dádiva, tá tudo bem. É o que você não faz hoje, a outra pessoa vem e reconhece. Nós somos merecedores, e temos o merecimento a partir do momento que, também que eu tenho o reconhecimento daquilo que me foi ofertado. Assim eu levo mais conhecimento para mais pessoas. E se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveite o ensejo, ative o sininho para que você fique sabendo de mais informações, mais leituras sobre o que vem pela frente. Meu muito obrigado e um até breve.